Estão com o livro na mão já? Nós vamos precisar hoje do livro e do caderno. Do caderno para fazer a tarefa de casa, tá? E do livro para acompanhar a explicação e tem tarefinha no livro também, tá certo? Abram aí na parte de ciências, na página 20. Página 20 de ciências. Vou colocar na tela também para vocês verem. Olha aí. Página 20 e 21 de ciências. Sobre transformações. Não sei se vocês lembram que esse foi o nosso último conteúdo em sala de aula, certo? E nós estávamos vendo, né, as transformações. O que é que acontece nessa imagem? Aí do lado, na página 21, nós temos assim. O que você acha que está acontecendo com os cubos de gelo em cima da mesa? Nós já vimos isso lá na sala. O que é que está acontecendo com os cubos de gelo? Eles estão derretendo. O que você acha que está causando essa mudança nos cubos de gelo? O que será? Será que é porque está frio? Será que é porque está calor? É possível produzir mais picolés usando apenas suco na forma líquida que está na bancada? Olha aí a bancada da outra página com a menininha. A menininha está fazendo bolo, ele está fazendo outro tipo de transformação, né? E o homem, que no caso deve ser o pai, está fazendo o picolé. Está tirando o picolé do congelador. Então, é possível a gente fazer mais picolé com esse suco que está em cima da mesa? Sim, não é verdade? Colocando ele dentro do congelador, não é assim? Vamos passar para a página 22. Na página 22, tem assim, transformações das substâncias. Tia Tayane vai ler para vocês, tá certo? E vocês aí de casa vão acompanhando. Eu lembro perfeitamente que teve algumas partes já que nós grifamos com o marca-texto. Caso seja necessário aqui também, eu vou grifar para que vocês em casa, quem não grifou, também grifa, tá certo? A água, o vento, as mudanças de temperatura e até mesmo algumas ações humanas. Tentar me passar o slide que escrevi. Vamos lá, nessa página aí. A água, o vento, as mudanças de temperatura e até mesmo algumas ações humanas podem alterar as substâncias que compõem os objetos e os alimentos. Essas mudanças podem acontecer no formato desses materiais ou na sua composição. Aí ao lado tem um quadradinho, deixa eu tentar mostrar para vocês. Aí ao lado tem um quadradinho já falando o que é composição. Aqui, ó. Deixa eu tentar botar aqui no laser. Aqui, ó. Aqui neste quadradinho tem explicando o que é composição. É um conjunto de elementos e estruturas que formam uma substância. Então, é tudo aquilo que vai formar a substância. Por exemplo, o tecido. De que o tecido é feito? Ele é feito de algodão e de outras composições também. Então, a composição do tecido é feita de algodão, tá certo? Só para a gente relembrar aí um pouquinho. Na imagem de abertura desta unidade, por exemplo, a água sólida em formato de cubos de gelo que está derretendo sobre a bancada da cozinha é um exemplo de transformação, chamada de reversível. A gente viu muito isso, não foi, gente? Já o preparo do bolo com diversos ingredientes é uma transformação denominada irreversível. Mudanças reversíveis e irreversíveis. Dizemos que uma mudança é reversível quando a substância altera apenas seu formato e não sua composição,
depois do processo de transformação. O exemplo mais comum é a mudança de estado físico, como o caso de gelo que derrete fora da geladeira. Então, essa é uma mudança reversível. Eu pude pegar a água, estava num estado líquido, colocar no congelador, transformou gelo. Novamente, se eu tirar do congelador essas pedrinhas de gelo, elas vão se transformar em água. Então, essa é uma mudança reversível. Ela dá para ser revertida, tá bom? O exemplo mais comum, olha o que Taine falou, acabou de explicar, é a mudança de estado físico, como o caso do gelo que derrete fora da geladeira, mas que pode voltar a ser gelo quando colocarmos o líquido de volta ao congelador. Ok? Eu lembro que a Taine pediu até para vocês grifarem essa parte aí, não foi? Essa parte aqui, ó. Não foi assim? Para marcar lá com marca-texto. Uma mudança é irreversível, olha, é o contrário. É quando a substância altera a sua composição. Com o processo de transformação, com a mudança, surge um produto diferente do inicial, sendo muito difícil desfazer o processo. No caso, gente, eu vou até adiantar um pouquinho aí para vocês, é do ovo, né? Então, se a gente fritar um ovo, a gente não tem como mais colocar ele dentro da casquinha, não é assim? Separar ele da clara e da gema, tá certo? Agora, ou então o cozimento de um ovo, como é que eu vou cozinhar o ovo e depois deixar ele novamente na forma líquida depois que ele já está cozido? Não tem como mais, não é? Então, o gelo é uma forma reversível, tá? O exemplo do gelo é uma forma reversível, tem explicando aí embaixo. O cubo de gelo pode derreter e voltar a se solidificar quando colocado no congelador. Portanto, trata-se de uma transformação reversível. Fritar um ovo, já o ovo, é um exemplo de uma transformação irreversível, pois é muito difícil que retorne ao seu estado cru, não é assim? Vou terminar de ler aqui em cima, tá certo? Que não é só, gente, a questão do ovo, não, tá? Tem outras coisas também que podem ser ter mudanças irreversíveis. Vamos lá. Alguns exemplos são o cozimento de alimentos, a combustão de papel, a produção de queijos, a corrosão e o aparecimento de ferrugem em metais. Vamos para a próxima página, que é essa daqui, questão página 23, para a gente ver o que é cada um. A combustão é o processo que ocorre quando um material é queimado. Ocorreu a combustão, significa que o material ele foi queimado. Tem aí embaixo o exemplo de um papel, ó, o papel todo queimado. Com isso, esse material perde suas características originais. Ele não pode mais voltar a ser papel. Não é verdade? Ele foi queimado. Então, ele não tem como mais voltar a ser um papel original, certo? Como antes. A combustão precisa do oxigênio presente no ar para acontecer e pode ser percebida pelas chamas do fogo, como em uma vela acesa, ou pela fumaça resultante de queima. A corrosão. Olha o exemplo da corrosão, certo? A corrosão e ferrugem de um metal. É um processo em que materiais se desgastam, eles vão se desgastando, certo? Um metal, ele vai ficando como se fosse enferrujado, certo? Mas ele vai se desgastando ali, porque também existe a ferrugem também. Vamos lá. A corrosão é um processo em que materiais se desgastam e perdem alguns pedaços após ficarem em contato com o ar, com a mudança de temperatura e com a água por algum tempo. Esse processo ocorre, por exemplo, em peças de metais
como os portões das residências. Então, muitas vezes a gente olha os portões, né, de algumas residências e elas estão bem manchadas, né? Aquilo se chama corrosão, certo? Umas manchas marrons, certo? Tem também da porta. Eu tô olhando aqui, tô olhando para uma porta, tá, gente? Tem uma. Eu até esqueci o nome agora. Dobradiça. A dobradiça da porta, ela também pode sofrer essa mudança de corrosão, tá certo? A ferrugem é a camada avermelhada que se forma em metais que sofreram corrosão. Pode deixar o material com danos permanentes, sendo necessária sua substituição. Grades de ferro sem pintura que ficam expostas ao ambiente externo podem apresentar ferrugem. Então, é o caso de alguns portões, né, algumas grades, pregos, podem também enferrujar, tá certo? Esses são exemplos de mudanças irreversíveis. O papel queimado não volta mais a ser papel. A dobradiça, ela não tem mais como ficar brilhosinha como antes. O prego, tá? O prego, ele perde aquela cor prata dele, né? E aí ele não volta mais a ser a ser a ser um preguinho assim, ó, dessa cor aqui, ó, certo? Ele fica todo enferrujado, tá bom? Jogo rápido. Marque um X nas situações que apresentam transformações irreversíveis. Derretimento do sorvete. É derretimento do sorvete? Não. Envelhecimento das folhas de uma árvore. Sim. Rasgar folha de papel. Não. Preparo de pipoca. Sim. E queimar carvão na churrasqueira. Também sim, certo? Então vai ficar marcado ou com um X, ou então vocês podem marcar um X, tá pedindo a questão que marque o X. O segundo parênteses, o quarto e o quinto parênteses não, gente, desculpa, o quadradinho, tá certo? Vamos para a próxima página agora. Como eu falei anteriormente, né? É mais uma revisão mesmo para a gente lembrar qual foi o último conteúdo que nós vimos na nossa aula. Olha só, tem aí a imagem da árvore. Nessa página, gente, na página 24, nas páginas 24, 25 e 26, certo? Vem explicando para a gente os estados físicos das substâncias. Diz assim, acompanha. Na natureza, substâncias podem ser encontradas em um dos três estados físicos principais: sólido, líquido e gasoso. Vamos ver cada um. Eu lembro também que eu pedi para vocês grifarem com um marca-texto, ó. Grifa com marca-texto, tá certo? No estado sólido, a substância apresenta forma definida. A maioria dos objetos do dia a dia se encontra nesse estado, como caderno, óculos, pedra, árvore. É uma coisa mais sólida, mais durinha, podemos dizer assim, certo? No estado líquido, então a gente vai grifar aqui o líquido, ó. No estado líquido, tá? A substância se apresenta em uma forma fluida e fica com o formato do recipiente que a contém. Então, se eu colocar ela em um copo, ela vai ter o formatozinho de um copo. Se eu colocar dentro de uma jarra barrigudinha, ela vai fazer esse formato de uma jarra barrigudinha. Então, é um formato, ele está no estado líquido. Alguns exemplos são o suco de laranja em uma jarra ou um copo e o leite dentro de uma garrafa. No último estado, no estado gasoso, tá? A substância não apresenta forma definida e também adquire o formato que o recipiente a contém. Isso pode ser observado quando enchemos balões de diferentes formatos com ar, que é composto de substância gasosa.
cada balão manterá o gás com o seu formato definido. Então, aqui, pessoal, eu tenho o meu balão, certo? Eu tenho o meu balão arredondado e eu tenho o meu balão em formato de coração. E dentro deles eu tenho uma substância gasosa, tá? E ela pegou o formato do balão arredondado e ficou no formato do balão em formato de coração. Tá legal assim? Exemplo de substância gasosa lá embaixo, bem pequenininho, adquirindo o formato dos balões. Na página 25, que é nessa página do meio, tá? Mudanças do estado físico das substâncias. Nessa página, gente, eu lembro que teve muita informação. Não foi assim? Foram muitas informações. Eu até passei atividade para vocês no caderno também sobre essa página aí, tá? Essa e a 26. Vamos relembrar novamente para a gente, quando repassar para o próximo conteúdo, não ter tanta dificuldade assim, tá certo? A água é muito importante para a vida de todos os seres vivos. Claro, né, gente? Isso é muito importante. A gente não sobrevive sem água. Ela será utilizada como principal exemplo das transformações reversíveis do estado físico, pois é uma das poucas substâncias que pode ser encontrada na natureza nos três estados físicos: no sólido, que é o formato mais durinho, que é em cubos de gelo e em neve; no líquido, que é na chuva; e no gasoso, que é no vapor de água, quando a água ferve. Como qualquer substância, a água pode mudar de estado físico por aquecimento ou por resfriamento. Então, ela pode ficar quente e ela pode ficar fria, certo? A água no estado sólido, que é na forma de gelo ou de neve, ao ser aquecida, né, ao ficar quentinha, passa para a sua forma líquida. Esse processo é chamado de fusão. Então, eu tenho lá o meu cubinho de gelo, ó. Estou com o meu cubo de gelo. Ele está derretendo. Esse processo que o cubo de gelo se transforma em líquido é chamado de fusão, gente. Fusão. Vou marcar novamente com o meu marca-texto aqui embaixo, ó. Fusão, certo? O gelo derrete e transforma em água líquida. De gelo, de estado sólido para estado líquido, tá bom? De gelo para água. Agora, do outro lado tem assim: já a mudança da água líquida para sua forma sólida é denominada solidificação. Muito gostoso, hein, gente? Esse picolézinho, hein? Olha, quando eu tenho o líquido, ele se transforma no sólido, ele vira o picolé gostoso. Esse processo ele é chamado de solidificação. Certo? Estão relembrando? Não esqueçam, tá? Vamos para a próxima página. Página 26. Quando a água líquida, olha, já está na aguinha líquida, é aquecida, ocorre a vaporização. Gente, eu me lembro muito bem quando o Juan disse assim: tia, é em vapor de água. Ótimo! Isso mesmo, Juan. Lembrei bastante de você, viu? Quando eu fui iniciar essa aula aqui. Gente, ela está na forma líquida e é aquecida. Vai transformar em vapor de água. O processo é chamado de vaporização. Processo em que a água se transforma em vapor. Olha aí, Juan e os demais. Quando essa mudança acontece de modo natural e lento pelo aquecimento da luz solar, é chamada de
evaporação. Lembra quando a gente comentou também em sala de aula? Quando a gente estende a roupa, que a roupa ali ela vai secando com a luz do sol. Como era chamado esse processo? De evaporação. Eu lembro bastante que eu pedi para vocês grifarem tudo isso, não foi assim? E vocês lá na sala de aula dizem assim, ô tia, isso vai cair na prova. Parece que eu tô vendo, gente, vocês aqui na minha frente. Olha só. Vamos continuar, tá bom? Essa mudança, porém, pode ser acelerada com o uso do fogo ou aquecedores elétricos. Nesse caso, a vaporização é chamada de ebulição. Continua com o marca-texto, tá bom? Então, quando forma aquelas bolinhas, né, de água, ela está passando por um processo chamado de ebulição, tá bom? Vamos mais para baixo um pouquinho. A água também pode passar do estado gasoso, de gás, para o líquido, pelo processo chamado de condensação. Vamos ver como é que ocorre? Lembra leite condensado, né? Não condensação. Para esse processo ocorrer, é necessário que o vapor de água seja resfriado. A formação das nuvens é um exemplo de condensação. Ah, esse eu lembro também o exemplo que eu dei. Eu disse que a nuvem, ela não era de algodão doce. A nuvem, ela era feita de vapor de água. Não foi assim? Estão lembrando, não é? A nuvem, ela não é feita de algodão doce. A nuvem, ela é feita de vapor de água. E como é que chama desse processo? De condensação. A água passa do estado gasoso para o líquido. E aí junta as gotículas de água, formando a nuvem. Tá bom assim? Relembraram, não foi? Muito. Vamos para a próxima, gente. Na próxima página, 27, é um conteúdo novo, certo? Nós não vimos na sala de aula, tá? Então, até agora foi para... Não, vimos sim. Vimos sim. Eu acredito que eu ainda vi em uma das turmas, mas na outra não deu tempo de ver, tá bom? Então, vamos acompanhar todos agora. Dilatação e contração de metais. Deixa eu até pegar o livro mais que está perto de mim. Os metais também podem sofrer mudanças de estado físico. Nós até agora vimos como era a mudança de estado físico dos líquidos, né? Mas agora nós vamos ver dos metais. No entanto, para transformar um metal do seu formato sólido para a sua forma líquida, é necessário aquecê-lo muito, minha gente, muito. Imagina a gente pegar um metal, um prego, e transformar ele em um líquido, como se fosse um mel, uma água. Então tem que aquecer muito, certo? Ele tem que ficar muito quente para ele sofrer esse processo. Quando os metais são aquecidos, eles podem sofrer dilatação, aumentando seu tamanho. Quando os metais são resfriados, eles sofrem contração e seu tamanho é reduzido. Então, às vezes, se eu pegar um preguinho pequenininho, ele vai aumentar de tamanho. No caso, a quantidade, o tamanho dele a gente não vai ver nitidamente, mas ele vai aumentar, tá certo? Mas se ele for resfriado, ele vai diminuir. Aí tem assim, jogo rápido. Analise a imagem e marque o que acontecerá com a chave. Nós temos aí uma vela, né? Vocês estão vendo aí a velinha, né? Nós temos uma vela, certo? E diz assim. Deixa eu pegar aqui a canetinha. E diz assim: ela aumentará e encaixará na fechadura, é o que está escrito no primeiro quadradinho. Ou ela diminuirá e não encaixará na fechadura. Gente, eu acabei de explicar para vocês que quando o metal, né, que quando um prego, ou até o exemplo
daí da questão, que é a chave, ela é aquecida, ela aumenta. Então, ela aumentará e encaixará na fechadura. Nós vamos marcar o primeiro quadradinho. Eu vou pintar para ficar bem nítido para vocês, tá certo? Mas vocês podem marcar o X. Vamos embaixo. Um exemplo da variação no tamanho dos metais pode ser observado nos trilhos dos trens. Há um espaço entre cada barra de metal que compõe o trilho, pois, no momento em que o trem passa, o contato do metal com as das rodas do trem com os trilhos causa um aquecimento dos trilhos, ocasionando um aumento do seu tamanho. Assim, esses espaços são necessários para que, com o aumento do tamanho dos trilhos, o encaixe seja corretamente mantido, evitando acidentes. Vamos para a próxima página, para a gente entender melhor o que foi falado aí. Página 28 tem aí, gente. Estão vendo esses encaixes dos trilhos aqui, ó? Que vai estar com a bolinha vermelhinha em cima. Estão vendo? Eles têm uma abertura nesses encaixes. Por quê? Porque quando o trem for passar, ele vai aquecer esse metal, ele vai aquecer esse trilho. Então, ele vai aumentar de tamanho. Então, precisa dessa abertura, certo? Entre um trilho e outro, para que quando eles aumentem, eles vão ficar bem juntinhos. Tá bom? É por isso que existe essa abertura nos trilhos do trem. Quando o trem passa pelo trilho, o metal dos trilhos aumenta de tamanho. Olha o que eu acabei de explicar. Ocupando perfeitamente os espaços deixados entre eles. É verdade? Imagine uma placa de ferro que tenha um furo no centro. Se esquentarmos essa placa, ela sofrerá dilatação e o furo vai diminuir? Não, é incorreta. Assim como a placa, o furo também vai dilatar. Ele também vai aumentar de tamanho. Tá certo? Jogo rápido. Considere os seguintes fatos. Primeiro fato. Uma vasilha de água deixada no freezer. Segundo, uma vasilha de água deixada no fogo. Terceiro, o derretimento de um cubo de gelo quando aquecido. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. No 1, ocorreu solidificação, fusão, solidificação novamente ou a condensação. Gente, eu peguei uma vasilha de água e deixei no freezer. O que foi que aconteceu? Ela passou do estado líquido para o estado sólido. Como se chama o nome desse processo? Matou a charada. Solidificação. Só que olha só, no meu primeiro quadradinho e no meu segundo quadradinho, eu tenho solidificação nos dois. Então vamos para o segundo para a gente ver qual é. Uma vasilha de água deixada no fogo. Olha, a gente pegou a vasilha e colocou a vasilha no fogo. Esquentou. Forma de vapor. O que foi que aconteceu? Vaporização. Gente, se fosse o primeiro quadradinho, no 2, a evaporização, ele teria que estar dizendo aí que foi deixada uma roupa no varal, certo? Por exemplo. Mas não. Ele disse aí que deixou uma vasilha de água deixada no fogo. Então, foi provocada essa mudança de estado. Então, matamos a charada. E, por último, o derretimento de um cubo de gelo quando aquecido. Então, é diretamente de um estado, do líquido para o gasoso. Ocorreu a fusão, certo? Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos: solidificação, vaporização e fusão.
tá? O gelo derrete e transforma em água. Transformações causadas pelo fogo. Vamos mais aqui embaixo. Vamos lá. O controle do fogo causou uma grande mudança nos hábitos dos homens primitivos. Nós vimos isso lá em História, não foi? Como foi o surgimento do fogo. O aquecimento produtivo por ele permitiu a sobrevivência em climas e regiões mais frias e manteve os predadores afastados. Nós também vimos isso em História. Em sua opinião, o fogo continua sendo importante nos dias atuais? E em que situações? Vocês se imaginam hoje sem fogo? Não, né, gente? A gente não imagina isso, né? Lógico, é claro que sim, né? Então vocês vão colocar aí que sim, que hoje o fogo ele é importante. Mas em que situações? Pensem aí um pouquinho. Em que situações o fogo é importante? Vou dar 2 exemplos, tá? Mas vocês podem colocar mais exemplos aí. No cozimento de alimentos, né? De cozinhar feijão, de cozinhar o arroz, cozinhar uma carne, certo? Enfim, cozinhar qualquer tipo de alimento. E também fazer a queima de algum material descartado, certo? Que não vai utilizar mais. E aí a gente pode fazer também a queima utilizando o fogo, tá bom? Vamos para a próxima página? Página 29. Vamos lá. Evidências das transformações. Algumas transformações das substâncias podem ser percebidas visualmente na alteração das suas cores ou com a alteração do seu sabor, podendo estar ser sentida pelo paladar. Podendo esta ser sentida pelo paladar. Por exemplo, a banana, quando madura, ou seja, adequada para o consumo, apresenta cor amarela e sabor doce. Super gostosinha, né, gente? Uma bananinha madurinha. Quando ainda não está madura, apresenta cor verde e ao mordê-la, ela amarra a boca, chega a ficar amargosa, né, gente? Sabor adstringente. Outra possível evidência são os gases liberados durante as transformações. Esses gases podem ser percebidos pelo olfato, tá? Apresentando odores agradáveis ou não. A gente pode sentir o cheiro dos alimentos, desses gases, né, no caso. O cheiro de um bolo saindo do forno. E o cheiro do leite azedo. São exemplos de como podemos perceber pelo olfato as transformações ocorridas com esses alimentos. A cozinha é um bom lugar para observar algumas evidências de transformações. Observe a seguir. Na nossa primeira imagem, tem uma bolinha vermelha ao lado, ó. Acompanha. Alguns ingredientes que costumam ser utilizados para fazer um pão são farinha de trigo, ovos, leite e fermento. Ok, muito gostoso o bolo. A massa formada pela mistura dos ingredientes tem um aspecto diferente dos ingredientes em sua forma inicial. Óbvio, gente, os ingredientes aqui eles foram misturados. Normalmente, a massa deve descansar por algum tempo, ela ficar paradinha lá por algum tempo, para que algumas transformações que envolvem o fermento ocorram e formem gases, certo? Deixando a massa com um aspecto macio. Por isso que o pão ele fica fofinho, porque ele fica descansando. Os gases, no caso os ingredientes, ficam agindo ali e aí para o pão ficar bem fofinho, tá certo? Nesse momento, é possível notar que a massa aumenta de tamanho. Terceira explicação. Vamos lá, vamos ver o que acontece com esse bolo. A massa é, então, o pão, né? Na verdade, não é um bolo, é um pão.
A massa é então colocada no forno para assar. E quando retirada, há algumas evidências das transformações ocorridas, como a alteração da cor da substância e a formação de gases pelos furinhos. Estão vendo os furinhos aí no livro de vocês? Presentes na massa. Além disso, no ambiente onde o pão foi assado, é possível sentir o aroma característico desse processo de transformação. Então, gente, aí está bem claro o exemplo, né, de um processo de transformação de um bolo. Foi o que aconteceu? Pegou os ingredientes, misturou todos os ingredientes. Esses ingredientes tiveram que agir, certo? No caso, eles fizeram com que o pão aumentasse de tamanho, tá? Gerando gases dentro deles. Por isso que ficou essas bolinhas dentro deles, tá certo? Desafio. Vamos lá para o desafio. Aqui embaixo, ó. Desafio. Que outras transformações que envolvem mudanças de cor, gosto ou com a formação de gases você já percebeu em seu dia a dia? Vocês já viram algum produto que ele se estragou? Ali foi formado pelos gases, gente. Interessante, não é? Um pão, um bolo, ou até mesmo uma fruta, quando ela fica podre, é porque teve ali alguma transformação que ocorreu de gases. Certo? Vamos para a próxima página? Vamos lá. Página 30. Tia Tayane, passar o slide para vocês, pelo slide também. Olha, na página 30, pessoal, nós temos algumas atividades, tá certo? Vou responder junto com vocês também as atividades, como a gente faria na sala de aula, tá bom? Use o que aprendeu. Primeira questão. Classifique o estado físico da matéria nas imagens a seguir em sólido, líquido ou gasoso. Pessoal, isso é muito fácil, não é? No primeiro, tem uma fumacinha. Então, ela está em um estado gasoso. Muito bem. No segundo, eu acredito que isso é um mel. Ou mel ou um óleo. Mas está mais parecido com um mel. No segundo, é um mel. Então, ela está em um estado líquido. E o terceiro, que são os pregos, que ele é o mais durinho, está no estado sólido, certo? Minutinho aí para vocês escreverem. Qualquer coisa, pessoal, vocês pausam o vídeo, certo? E escrevem, tá? Vou continuando, tá bom? Segunda questão. Observe o esquema que representa o ciclo da água na natureza. Em seguida, complete as frases corretamente. Então, aí nós temos um esquema. Vamos ver o que está pedindo nesse esquema. Lá na letrinha A, ó, lá na letrinha A, tem assim: a água dos rios, dos mares e das lagoas encontram-se no estado tananã. Tananã o quê? Líquido. Ao receber calor do sol, a água dos rios, dos mares e das lagoas pode passar para o estado, está subindo, para o estado gasoso, pelo processo chamado de... Qual foi o processo chamado? Tem aí, gente. Saiu do mar, do oceano, chegou até na nuvem. Qual foi o processo? Tem as setinhas para cima, chamado de evaporação, certo? Então, aí na primeira linha, só conferindo com vocês, estado líquido, que tá botando a bolinha em cima, vermelha, tá? Para vocês saberem. Eita. Aí aqui, ó, no outro
No outro tracinho, estado aí gasoso e pelo processo chamado de evaporação, certo? Ok? Vamos para a próxima. Letra B. Conforme o vapor de água sobe e vai sendo resfriado pelas camadas de ar, ele é transformado do estado. O vapor de água sobe e vai sendo resfriado. Virou nuvem. Criaram-se as nuvens. Então, ele saiu do estado gasoso. Aqui, ó. Gasoso, tá? Gasoso, a gente vai colocar aqui. Para o estado líquido, certo? Formando as nuvens. Esse processo é chamado de... Muito fácil, gente. Eu até falei aqui, dei um exemplo que lembra muito um leite condensado. Muito gostoso a palavrinha. Condensação, certo? Na letrinha C, tem dizendo assim: quando as nuvens ficam sobrecarregadas, ocorre a chuva, dependendo de como o dia estiver, quente ou frio. A precipitação pode ocorrer na forma sólida, forma líquida ou forma gasosa? Na forma líquida. Isso mesmo. Na forma líquida. Olha aí a bolinha vermelha, a gente vai botar líquida aí, tá certo? Como chuva ou no estado sólido. Olha, foi para o estado sólido. No estado sólido, ele pode ser neve ou, tem o ou aqui, granizo, tá? Então, líquida, vou conferir com vocês. Líquida, neve, granizo, tá? Vamos lá. Próxima letrinha, letrinha D. A neve acumulada no topo das montanhas ou geleiras, ao receber calor do sol, pode derreter e passar do estado... Gente, a gente está falando de neve. Então, a neve nas montanhas ou nas geleiras está num estado sólido, líquido ou gasoso? No estado sólido. Isso mesmo. Para o estado líquido, certo? Porque eles recebem o calor do sol. Esse processo ele é chamado de fusão, tá? Fusão, tá bom? Então aqui, ó, sólido, líquido e ocorre o processo chamado de fusão, tá bom? Terceira questão. Vamos lá. Observe a transformação a seguir. Gente, nós temos aí o exemplo, nós temos aí a imagem de duas correntes, né? Assim, uma corrente que a gente dá para ver que ela tem aquela cor prateada, como eu falei do exemplo do prego, não foi? Agora há pouco. E mais embaixo, ela tá toda feiosa, né? Toda escura já. Então, lá na letrinha A diz assim, olha só. A mudança apresentada na figura é reversível ou irreversível? Valendo um ponto. Quem é que vai me responder primeiro? Irreversível. Isso mesmo. Estão pensando que eu esqueci do ponto, foi? Esqueci não, viu? Esqueci do pontinho de vocês, não. Tá tudo anotado. Letrinha B. Cite o nome da transformação que ocorreu com o metal. Gente, ocorreu a combustão, ocorreu a corrosão
ou ocorreu a ferrugem? Qual foi das três que ocorreu? Ela ficou enferrujada, então ocorreu a ferrugem, certo? Lá na letrinha C, escreva a evidência que indica que a transformação da corrente ocorreu. O que foi que ocorreu nessa corrente? Tia Tânia falou que na primeira imagem, né, ela estava na cor prata. Na segunda imagem, ela já estava um pouco escura. Então, ocorreu o que aí? Uma mudança de quê? O que foi que ela mudou? Estão pensando aí? O que é que vão colocar? Antes de eu responder com vocês. Ocorreu uma mudança de cor. Muito fácil. Ocorreu uma mudança de cor. Ela tinha a cor prateada e depois ela ficou com uma cor mais escura. Tá certo? Quarta questão. Analise as transformações a seguir e identifique o tipo de evidência que comprove a existência de cada uma delas. Olha, o que é que ocorre? Qual é o tipo de evidência? O que é que ocorre, certo? Na queima de um papel, o que é que ocorre? A liberação de gás e a mudança de cor também pode ocorrer. Lá no papel do exemplo, gente, na página... Deixa eu ver qual é a página aqui para vocês, tá? Na página 23, o papel, ele era branco com as letras e ele foi ficando preto, né? Em cinzas. Então, ocorreu uma mudança de cor e a liberação de gás, que é aquela fumacinha, tá certo? Letra B. Qual foi a mudança que ocorreu? A mudança de sabor, porque o sabor do ovo cru não é a mesma coisa de um ovo cozido, claro, não é? E de cor. A clara, por exemplo, ela, quando ela está dentro do ovinho, quando ela é uma clara líquida ainda, ela é transparente. Mas quando a gente coloca para cozer, ele fica branco, não é? Fica branco. Na letrinha C, tem assim, água sanitária em tecido colorido. Meu Deus. Gente, água sanitária em tecido colorido não pode, tá? Não pode, não pode, não pode. Acontece uma mudança de cor. Se pegar uma blusinha laranja, uma blusa azul, uma blusa preta, colocou água sanitária, aonde bateu, ela vai ficar branca, certo? Vai ter uma corzinha branca, não vai ficar mais com a mesma cor que era antes, tá certo? E na letrinha D, nós temos uma banana amadurecendo. Então, nós temos também uma mudança de cor, né? Como nós vimos no exemplo do livro também, lá na página 29, certo? Lá em cima, onde tem evidências das transformações, então ocorre uma mudança de cor e do sabor. Uma mudança, uma banana madura, gente, nunca é como uma banana verde, né? Se vocês já comeram uma banana madura e já comeram uma banana verde, vocês sabem como é, tá certo? Não pode. Olha só. Quinta questão. Vamos lá para a quinta questão. Está na última página, tá, pessoal? Tá já terminando. A dilatação é um efeito que ocorre com vários materiais diariamente. Você já percebeu que as portas da sua casa parecem abrir mais facilmente em dias frios? E nos dias quentes elas parecem enroscar em algum lugar? Gente, aqui em casa isso acontece com a porta do banheiro. Por incrível que pareça, mas acontece. Como você explica essas duas situações? Olha só.
Quando está em dia mais frio, lembra que a gente falou sobre dilatação? Em dia mais frio, o metal ele diminui. Em dia mais quente, quando ele está quente, o metal ele aumenta. A mesma coisa, gente, acontece com a porta. A mesma coisa. O que é que acontece? Nos dias frios, a porta diminui. E nos dias mais quentes, a porta aumenta. Por isso que no dia mais frio é mais fácil de abrir a porta e no dia mais quente é mais fácil, é mais difícil de abrir ou fechar essa porta. Tá certo? Isso aqui acontece mesmo, gente, com a porta da minha casa, do banheiro da minha casa. Sexta questão. Sexta questão. Você já reparou que todas as construções são feitas com espaços entre uma parte e outra? Uma ponte, por exemplo, possui vãos entre as peças de seu piso, da mesma forma que os azulejos do seu banheiro, em espaços pequenininhos. Converse com seus colegas e forme uma resposta sobre a necessidade de haver esses espaços entre uma peça e outra. Pessoal, o que será que acontece aí? Lembra do exemplo dos trilhos? O que é que acontece com os trilhos? Porque os trilhos têm os espaços. Porque é necessário ter aqueles pequenos espaços nos trilhos. Hein? Porque quando essas peças elas sofrerem dilatação, certo? De acordo com a variação de calor ou do frio, ou elas vão aumentar ou elas vão diminuir, tá certo? Por isso que tem que ter esses espaços na entre uma cerâmica e outra, entre um trilho e outro, tá certo? Até na pista mesmo, né? Quem prestou atenção já. E quem não prestou atenção vai prestar atenção agora. Quem já viajou quando pega uma estrada? Observem, gente, no asfalto. Entre um pedaço de asfalto e outro, tem uns pequenos espaços abertos. Observem para vocês verem. É sobre isso aqui, porque o asfalto, quando é em dia muito quente, ele vai dilatar, certo? Quando é em dia frio, ele vai diminuir. Por isso que precisa daquele espaçozinho, porque quando ele dilatar, ele vai ficar pertinho um do outro, tá bom? Sétima e última questão. A imagem a seguir ilustra uma transformação de um remédio. Observe-a e responda quais evidências comprovam essa transformação. Gente, esse é daqueles comprimidos efervescentes, que quando a gente coloca na água, ele fica chiando assim, fica parecendo refrigerante, bem gostoso. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto, viu? Não gosto de tomar quando estou doente, não. Mas eu gosto muito desses comprimidos assim na água. Eu gosto. É um comprimido efervescente em um copo com água. Então, o que é que está acontecendo aí? Que mudança está acontecendo? Hum? Gente, ele está mudando de cor, né? E de cheiro também, porque a água ela não tem cheiro. Mas no que a gente coloca o comprimido dentro, certo? Então, ela vai mudar de cor e ela vai mudar de cheiro. Tia, e as bolinhas? E essas bolinhas que ficam no copo? É a formação dos gases, gente. Certo? É a formação dos gases, tá? Olha, essa foi a nossa última questão de hoje, tá bom? Agora eu vou explicar para vocês como vai ser a tarefinha de casa de vocês. Lá na página 30, olha só, na página 33, vocês têm assim, mais um desafio. Então, vocês vão ler, tá certo? Essa questão vocês vão ler e tem dois pontinhos aí. Vocês vão responder esses dois pontinhos no caderno de ciências, tá certo? No caderno de ciências.
A página 34, vocês também vão fazer em casa, tá? Vocês também vão fazer em casa, tá certo? Ok? Próxima aula de ciências, pessoal. Vou fazer a correção com vocês dessa página 33 e dessa página 34, tá certo? Por hoje, nossa aula de ciências terminou. Mas durante a semana nós vamos ter as outras aulas, tá ok? Das outras disciplinas. E espero que vocês tenham gostado, pessoal, tá? Beijos, estou morrendo de saudade. Tchau. Não esqueçam a agenda de anotar a agenda de vocês, tá certo? Na agenda do colégio. Dia 6/5/2020, todos os conteúdos que foram trabalhados hoje, as atividades realizadas e para casa vocês vão fazer o livro de ciências, páginas 33 e 34. A página 33 é a do desafio para responder no caderno, tá certo? Lá no nosso portal também vai estar disponível outro vídeo para vocês relembrarem tudo que a gente viu hoje, tá bom? Um vídeo bem legal. Cheiro!